E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu quero falar aqui sobre um tema um pouco diferente, as 5 fases do luto e o papel do advogado aí no processo de inventário, né? E por qual motivo eu quero falar sobre isso? Eu já tinha ouvido falar nesse assunto, as 5 fases do luto, há tempos atrás, mas não fez tanto sentido para mim na época como fez agora, até por conta das associações que eu comecei a fazer com situações que ocorreram aqui no escritório. E eu acho que é interessante o advogado, na condução do processo de inventário, nas primeiras reuniões com os clientes, ter só não uma visão eminentemente processualista ali, prática, extremamente técnica, jurídica, do que das explicações, né? Porque muitas vezes a pessoa nem está assimilando e nem está entendendo o que está acontecendo ali, justamente por ela ser uma perda recente, ela está ali vivendo alguma dessas fases do luto, né? E a partir do momento que o advogado passa a ter percepção que isso existe, você passa a dar um olhar e um direcionamento muito diferente para a questão, até no sentido de ser um bom ouvinte. Às vezes as pessoas estão ali, você é procurado primeiro, né, que um psicólogo aí, que um terapeuta, e às vezes a pessoa ali simplesmente ela quer desabafar, ela quer que você ouça ela, né, as lamentações, a tristeza, muito mais do que falar sobre a partilha propriamente dito. E quando você tem consciência que esse assunto existe, você passa a ficar aí com o ouvido mais atento para esse tipo de situação, e criar uma conexão muito melhor e muito mais profunda com o seu cliente, né? Até uma relação de confiança, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, vamos lá, as 5 fases, né? A primeira fase, isso aqui, antes de tudo, não sou eu que estou falando, tá? Isso aqui é uma criação, é uma teoria de uma psiquiatra da Suíça. O nome dela é Elisabeth Kubler-Ross. Tem até o livro dela, tá? Sobre esse assunto, as 5 fases do luto. E eu vou pincelar eles aqui para vocês terem uma ideia geral, tá bom? Então a primeira fase é a fase da negação. E no que consiste essa fase? A primeira das 5 fases do luto é a negação, na qual a pessoa se recusa a acreditar na situação. Ela é marcada por uma dor intensa e falta de perspectiva em conseguir enxergar um futuro sem aquela pessoa. Olha, na hora que eu ouvi essa fase, eu já tive situações de reuniões aqui no escritório que, principalmente quando é viúvo ou viúva de mais idade, que eles realmente falam: nossa, eu não acredito que isso aconteceu. Eu chego em casa, eu ainda sinto que ela vai chegar, isso ainda não está concebido aqui na minha cabeça. Uma fase de negação, uma fala que o seu cliente fala, que você é atento a isso, você vai entender que ele está ali nessa fase específica ainda de negação. Segundo, uma fase de raiva. A segunda etapa é a da raiva, período em que o indivíduo começa a cair a ficha de que aquilo realmente aconteceu. A tristeza então dá lugar a uma revolta, seja em procurar culpados pelo acontecido ou canalização da dificuldade em se conformar. Essa situação da raiva eu já tive aqui algumas vezes também. A pessoa fica com raiva: pô, mas para que foi morrer agora? Deixou tudo isso pra gente fazer, que absurdo, olha o tanto que a gente vai ter que pagar de imposto. Existem situações e você passa a perceber: nossa, esse tá vivendo ali o momento da raiva, começa a querer realmente procurar culpado. Pô, mas se aquele médico tivesse feito isso, eu fui lá, conversei com o médico. Fase da raiva, começa a querer procurar culpados, canalizar um sentimento aí de revolta muito grande. Terceira fase, fase da barganha ou negociação. A terceira fase do luto é a barganha ou negociação. Nela você começa a fazer acordos consigo mesmo ou com alguma divindade religiosa
quase sempre relacionado a coisas que você fará no futuro ou mudanças no seu modo de ser e agir com as pessoas em virtude dessa perda, né? Então você começa a ter ali uma negociação, até no sentido, poxa, por que que isso aconteceu com ele, por que que não aconteceu comigo? Você passa a ter aí um diálogo interno, uma conversa, que é considerada aí a terceira etapa da situação. E a quarta etapa é a da depressão. Quando a barganha não é suficiente para superar o luto, começa-se uma fase depressiva e nela você é acometido por uma grande tristeza, percebendo que a pessoa querida não fará mais parte da sua vida. E essa fase aqui a gente tem que tomar cuidado, assim como a primeira também da negação, cada indivíduo vai agir de uma forma e em determinado período de tempo, de acordo com as suas crenças, com os seus valores. Isso é muito difícil a gente falar quanto tempo vai durar essa fase, porque isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Mas essa fase de depressão é uma fase crítica que as pessoas realmente deveriam procurar aí, alguém da área para poder ajudar nesse sentido, né? De superar o luto. E nós temos aí a quinta fase, que é a fase da aceitação. A fase da aceitação, a pessoa em luto começa a ter uma melhor aceitação de toda a situação, lidando com a perda com maior paz e tranquilidade, além de conseguir retornar aos seus afazeres. Qual que é a grande diferença aqui para mim, tá? Em termos de sentimento e emoção, as 4 primeiras fases são tomadas por uma situação de realmente de dor intensa e profunda, ao passo que a quinta fase, que seria já a da aceitação, ela é marcada já por um sentimento de saudade, de boas lembranças, de boas recordações, né? E por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu já tive situações de reuniões que você, quando o pessoal vai embora, você acha que, meu Deus, como é que essa família, eles se lidam e se conversam, porque cada um tá de um jeito, e você percebe que ali naquele momento está cada um vivendo o seu luto, de acordo com os seus valores, com as suas crenças, de acordo com o seu momento específico. E é importante a gente ter esse olhar como profissional, não só para criar uma conexão e eu diria até mais, sobre se importar, sobre se importar com a pessoa, não é mais um processo de inventário que está ali no seu escritório. É sobre se importar com o outro, né? Sobre se importar em ouvir o outro, sobre se importar em perceber, ter essa percepção do comportamento de cada um, porque apesar de eu gosto muito do desenvolvimento pessoal, provavelmente você que está me ouvindo não seja dessa área, mas são 5 fases que são bem perceptíveis e fáceis de você analisar, né? E então fica aí a dica para quem quiser ler. Eu vou deixar aqui debaixo do vídeo o nome da escritora e o nome do livro. E para você que não é profissional também, toda vez que a gente não tem conhecimento de um assunto e passa a ter, isso também trazer essa luz, essa consciência para a gente também é muito importante, porque fica muito mais fácil, a gente passa a ter clareza e fica muito mais fácil no momento da gente tomar as decisões, né? Então, enfim, se você que é advogado, advogada, já passou por essa situação, se isso fez link de alguma forma com algum processo de inventário aí que você já passou, deixa aí o seu comentário, compartilha, curte. E você que não é advogado também, se já passou por essa situação, também quiser deixar aí o seu comentário, o seu like, fique aí à vontade. Era esse o assunto que eu queria tratar com vocês hoje, espero que tenham gostado. Grande abraço e até o próximo vídeo.